Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos pois ficar e a Bíblia estudar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para aprender a Bíblia, é isso mesmo. E como tá gostoso a gente aprender a estudar a Bíblia, né? Semana passada vocês aprenderam sobre um livro muito interessante, que é o Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, vocês aprenderam que ali começou a formação da igreja. Ali que vocês aprenderam o que é uma igreja, né? O que é uma igreja? É uma reunião de pessoas que acreditam em Deus e em seu Filho Jesus, né? E muitas coisas aconteceram nesse livro, foram escritas nesse livro. Ali vocês aprenderam também que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos dele. Jesus falou para eles estavam tristes, chorando, porque eles estavam acostumados a andar lado a lado com Jesus. E aí então o Senhor Jesus apareceu lá e falou: olha, eu vou para o Pai, mas não vos abandonarei. Eu vou mandar o meu Espírito Santo. E quando vocês receberem o meu Espírito Santo, vocês ficarão fortes e corajosos, e irão falar de mim em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais longe. Olha, que interessante. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Que a gente ande falando desse Jesus maravilhoso que habita em nós, em todos os lugares. Você, criança, pode falar de Jesus na escola, para o seu vizinho, para os seus amigos. Você pode falar para os seus avós, você pode falar para as professoras, você pode falar para as pessoas doentes, para as pessoas que estão muito tristes, porque essa é a vontade de Deus na nossa vida. Mas voltando lá no livro de Atos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Atos capítulo 8, que fala sobre um personagem muito interessante. Esse personagem, o nome dele é Saulo. Saulo, ele era uma pessoa muito importante lá na cidade dele. Mas ele era uma pessoa importante e fazia parte de um grupo que perseguia os cristãos. Quem é esse cristão? Eu e você. Nós que servimos a Jesus, nós somos cristãos. E eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Olha, que triste, né? Saulo, então, o que Saulo fez? Ele foi até o sumo sacerdote, que era uma autoridade muito grande lá na cidade, e pediu uma ordem, uma autorização para que ele pudesse sair, fosse até a cidade de Damasco para perseguir todos os cristãos. A ideia dele era entrar em Damasco, ir abrindo os portões, as portas, pegando os cristãos e jogando todos na prisão. Essa era a ideia dele. Tudo bem. O sumo sacerdote, aquele homem importante que eu falei para vocês, ele deu a ordem. E Saulo saiu todo feliz, né? Agora vou perseguir todos os cristãos que passarem na minha vida. Tá bom. Aí então, o que aconteceu? Saulo, então, aquele papel, ele pegou e saiu perseguindo os cristãos. Mas quando Saulo andava pela estrada que ia até Damasco, aconteceu algo muito especial. De repente, veio uma luz muito brilhante, mas muito brilhante, vinda do céu, que veio até Saulo e cegou Saulo. E nesse momento, Saulo caiu e ele ficou ali caído no chão. E essa voz, de dentro dessa luz, saiu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, então, amedrontado e sem enxergar, falou assim: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu assim para ele: eu sou Jesus,
a quem me persegues? Olha, ao perseguir os seguidores de Jesus, Saulo estava perseguindo o próprio Jesus. Então ele ficou tremendo, espantado de tudo aquilo que aconteceu. Saulo não conhecia Jesus. Ele não sabia do poder que Jesus tinha sobre todo o céu e sobre toda a terra. Então, ele, mais que rápido, sem entender muito bem a situação, ele falou: Senhor, que queres que eu te faça? Então aquela voz falou assim: quero que você vá para Damasco. É lá que ele ia, mas ele ia para perseguir os cristãos, para mandar prender os cristãos, para matar aquelas pessoas que acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Ainda cego pela luz, Saulo, meio atordoado, levantou e foi levado até Damasco. E lá ele ficou hospedado na casa de um amigo. E ele ficou 3 dias sem enxergar e sem comer. Sim, mas depois de 3 dias, o Senhor Deus, que cuida de nós de uma maneira muito carinhosa, mandou lá um homem chamado Ananias. Ananias era um homem de Deus, é um homem que andava com Deus. Ananias foi então até lá onde estava Saulo e orou por ele, orou junto com ele e mostrou para ele que Jesus fazia parte de um plano muito especial de Deus para a nossa vida. Que Deus queria mostrar que nos amava, que nos ama ainda, né? Através de Jesus. É um plano especial, um plano perfeito que ele fez. Ele enviou Jesus, o seu único filho, aqui na terra, para se entregar na cruz por amor de mim, por amor de vocês. Olha, Saulo, no mesmo momento, Saulo ficou enxergando, abriu os olhos de Saulo, enxergou de novo, porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele aceitou que Jesus era o Filho de Deus e que morreu na cruz por nós e que não ficou morto, ressuscitou de novo. Então, o plano de Deus especial, o plano especial de Deus é para mim e é para você também. Olha como nós somos especiais. Deus olhou lá de cima e viu que o mundo estava todo estragado, que as pessoas estavam brigando, sendo egoísta, fazendo coisas erradas. Ele então enviou o seu único filho, um filho perfeito, sem pecado. E esse filho veio aqui e cumpriu o plano especial de Deus na nossa vida. Morreu, ressuscitou no 3º dia e hoje mora no nosso coração. É muito bom pertencer para Jesus. Nós não podemos ser como Saulo, duvidar que Jesus é Filho de Deus, mas crer somente, tá bom? Tchau, criança! Olá, turma do Gera, tudo bem? Todo mundo aí, né, na casa, de pijama, nessa pandemia, né? Mas logo, logo a gente vai estar voltando, a nossa salinha está sendo preparada lá pela turma da igreja, vai ficar muito lindo o nosso espaço lá. Tô sabendo também de uma novidade, que nós temos uma amiga, irmãzinha com a gente. Não sei ainda o nome dela, depois eu te conto. Eu conto para todos vocês. Ela é surda, então a irmã Grace, que vai estar aqui do ladinho aqui, interpretando Libras. Eu quero que a irmã Grace manda um beijão para ela, ó. Um beijão para você, que Deus abençoe sua vida e fica junto com a gente para ver todos os nossos vídeos, todas as nossas histórias. Hoje eu estou passando aqui para a gente falar sobre Atos dos Apóstolos. Pega a sua Bíblia aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Então é facinho de você achar. Atos dos Apóstolos. Vai estar contando a história da igreja e como a igreja cresceu assim, assustadoramente, vamos dizer assim, né? E naquela época, tinha uma pessoa chamada Saulo que não gostava que falasse do nome de Jesus, né? Porque Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha morrido na cruz, ele ressuscitou e ele estava já no céu.
Mas os seus discípulos estavam aqui na terra falando desse nome. E Saulo estava perseguindo todas essas pessoas, porque ele não aceitava que falasse que Jesus era o rei, o Messias, que ele tinha vindo para salvar a humanidade. Ele não aceitava isso. Ele achava que era uma seita, né, que estava contra as leis de Moisés. Então ele começou a perseguir os judeus, todas as pessoas que falavam do nome de Jesus, que tinham aceitado o nome de Jesus, que tinham vivido, né, muitos deles com Jesus. E ele não aceitava. Ele começou a perseguir de uma forma muito, muito forte. Ele entrava nas casas, arrastava as pessoas, ele até matava por esse nome que ele achava que não era da forma como ele tinha visto, né? Ele achava que a lei de Moisés era a única lei a ser seguida. E ele era uma pessoa muito estudada na lei de Moisés. Então, o que aconteceu? Chegou um dia que ele pegou cartas das autoridades lá para ir para uma outra cidade, perseguir mais e mais, né? Prender outras pessoas que já tinham aceitado Jesus, que conheciam esse nome Jesus. E no caminho de Damasco veio uma grande luz brilhante sobre ele e ele caiu prostrado. E ele ouviu uma voz falando assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí ele falou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegues? E nesse momento ele ficou emudecido e quando ele levantou ele já não conseguia ver. Ele não via mais nada, ele estava cego. Então as pessoas que estavam ali junto com ele levaram ele até uma cidade mais próxima chamada Damasco e lá já tinha um discípulo do Senhor avisado pelo Senhor, o nome dele era Ananias. Ananias, vai lá na rua tal, na casa tal, lá tem uma pessoa lá que eu quero que você imponha as mãos, ore e batize ele. E daí Ananias fez isso e ele chegou lá, era Saulo. Saulo já estava lá nessa casa 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar, né? E Ananias impôs as mãos, orou sobre ele e as escamas dos olhos dele se abriram. Ele começou a enxergar novamente e ele creu que realmente era o Senhor que tinha falado. Ele teve uma experiência com o Senhor Jesus, né? Então ele foi batizado e ali ele se converteu de corpo, de alma, de coração ao Senhor Jesus. Ele realmente viu que esse Senhor Jesus, a quem todos seguiam, era poderoso para mudar a vida das pessoas. E mudou a vida de Saulo. Então a gente começou a chamar ele de Paulo até então, porque antes era Saulo. Então ele queria mudar esse nome aí também, porque esse nome trazia muito aborrecimento, porque as pessoas já conheciam ele de uma forma muito ruim que ele tinha, né? Então ele começou a pregar a palavra do Senhor e muitas pessoas tinham medo dele, porque eu falei, não, mas como assim? Esse homem aí, a gente não pode estar trazendo ele perto da gente porque ele nos mata, ele prende a gente. E tanto é que numa vez que ele estava pregando em Damasco ainda, ele começou a pregar e as pessoas começaram a ficar furiosas. Falei, quem que é esse homem aí que está pregando? Vamos tirar ele daqui. Eu sei que, enfim, tiveram que tirar Paulo por cima de um muro, dentro de um cesto, e daí para ele poder fugir dali, porque senão quem ia ser morto era ele. Mas enfim, se você pegar a sua Bíblia, lá no finalzinho da sua Bíblia, Paulo é usado tão tremendamente pelo Senhor, porque Paulo foi usado para falar para os gentios, pregar a palavra aos gentios. E se você pegar o finalzinho da sua Bíblia, vai ter lá, ó, a minha pelo menos tem, não vai dar para vocês lerem aí, né? Mas olha só, primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo, Paulo começou a pregar em todos os lugares. Olha só, terceira viagem de Paulo, olha quantas cidades ele tinha percorrido pregando o evangelho. Olha só essa linha vermelha aqui, não sei se dá para vocês verem. Ele começou a ir a todas essas cidades, todas pregando o evangelho do Senhor Jesus. E muitos começaram a falar assim, viu, vamos ter que prender esse cara, porque ele só fala nesse nome, nessa seita, esse negócio tá aumentando muito. Então começaram a perseguir Paulo e ele, numa dessas viagens, ele foi preso e ele, como era romano, então ele tinha alguns direitos, vamos dizer assim, né? Que ninguém podia tocar nele, vamos dizer assim. Então uma autoridade mandava para outra autoridade e assim ele ficou preso. E numa dessas viagens que ele ficou preso, naquela época, as viagens eram feitas
assim, umas viagens muito longas pelas vias marítimas, pelos mares, né, pelos navios. Então mandaram Paulo ser preso lá na Itália. Então ele pegou um navio com outros presos, acho que eram uns 283 pessoas que tinham nesse navio, mais o comandante, e eles começaram a navegar até chegar à Itália. Só que numa dessas paradas que eles fizeram, Paulo falou assim, olha, melhor a gente não viajar, porque olha só, tá vindo um temporal aí. E eles não deram ouvido para Paulo. Imagine, né? Paulo, eles não iam dar ouvidos, eles acharam que o mestre do navio lá é que sabia melhor a navegação do que ele. Aconteceu que numa daquelas idas de uma ilha para outra, uma parada e outra, veio uma grande tempestade, um enorme furacão, um tufão, o nome do tufão era Euriquilão. Não tem igual o tufão Katrina que teve há uns anos atrás aqui no Brasil, não sei se não deve ser da época de vocês, mas teve. Cada vez que tem um tufão ou que tem um furacão, eles colocam um nome. Então o nome desse furacão era Euriquilão. Pergunta aí pro seu papai e pra sua mamãe que eles vão saber. Então começou aquela tempestade horrível, muitos dias, eles não viam mais o sol, eles já não viam mais estrelas, só viam água para todo lado, muita balançava, ia todo mundo ser perdido, todo mundo ia morrer, porque imagine numa tempestade em alto mar, imagine. E Paulo falando, ó, a gente vai perder vidas aqui. Eu sei que ficaram 14 dias. Imagine, gente, eu não consigo ficar acho que nem meia hora num barco desse. Imagine ficar 14 dias. Eles começaram a jogar todas as coisas do navio para o navio ficar mais leve, mas não teve jeito. Eles já estavam desanimados, sem comer, sem dormir direito. E eles falaram, agora a gente vai perecer. Mas quem estava ali? Paulo. E quem ele seguia? Jesus. E quem era Jesus? Jesus é aquele que faz milagres. Apareceu em sonho um anjo para Paulo e falou assim, Paulo, pode falar para todo mundo que ninguém vai ser perdido aqui, nenhuma vida vai ter morte aqui. Fala isso para eles, para acalmar eles. E daí Paulo falou no meio lá, ficou lá no meio de todo mundo e falou, olha, ninguém vai morrer, não se preocupe, porque o meu Deus, a quem eu sirvo, disse para mim que ninguém vai morrer. Então, todo mundo ficou assim, né, pasmo, olhando, e realmente, irmãos, o navio, assim, ficou estraçalhado, mas ninguém morreu, porque Paulo estava ali. E aonde a gente está, a gente que conhece o Senhor, a gente é bênção. O nosso Deus muda todas as coisas. E isso é apenas uma história de Paulo, tem muitas outras. E depois dessa história, a gente vai ver outra história, mais pra frente no livro de Atos mesmo, que eles chegaram numa ilha lá, e eles chegaram tudo molhado, né? Porque, 14 dias, pensa. Ficaram nessa ilha, fizeram uma fogueira lá, só que nessa fogueira, para se aquecer, para se aquecer e secar, uma víbora mordeu Paulo. Pensa, ele foi pegar um graveto lá, uma víbora. Víbora é um negócio assim que mata a pessoa. E todo mundo ficou olhando, falando, nossa, agora ele vai morrer. E não aconteceu nada com ele, não aconteceu nada. As pessoas pensaram até que ele era um deus, porque imagine, uma víbora morder e não morrer. Então, aquelas pessoas começaram a trazer outras pessoas, viu, ó, esse é um deus aí. Eu sei que no nome do Senhor Jesus, ele curou muitas pessoas, muitas pessoas. Mas mesmo assim, ele estava sendo levado para ser preso, né? E quando ele chegou no destino dele, ele realmente ficou preso numa casa lá, ficou com um guarda lá. Só que ele poderia, né, tá andando, circulando na casa dele, fazendo o que ele queria. Ele estava preso, mas ele não poderia somente sair dali, mas as pessoas poderiam visitar ele. Então todo mundo que ia visitar ele, ele falava da palavra, falava desse Jesus e todo mundo aceitava. Nessas oportunidades que ele ficava preso, ele começava a escrever. Tem mais de 13 cartas escritas por Paulo. Então você vai ler lá Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, um monte de carta ele escreveu falando desse Jesus, que ele era o único caminho, aquele que traz a paz, aquele que traz a salvação, a redenção. Então essas histórias, tá tudo aí registrado no livro de Atos. Leia mais Atos que você vai saber quanta história linda. Amém, irmãos? Que essas histórias
que esse Saulo, que se tornou Paulo depois, que seguiu o Evangelho, que seguiu a Jesus, que nós também possamos ser imitadores dele, porque ele, depois de fazer muita coisa errada, pensando que era certo, resolveu fazer aquilo que realmente era certo, tornou-se amigo desse Senhor Jesus, e nós também temos essa oportunidade de sermos amigos do Senhor Jesus. Amém? Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Ele como seu Salvador, como seu Redentor, porque Ele vive e Ele nos abraça quando precisamos, nos acolhe quando precisamos. Ele é o nosso amigo, é o nosso melhor amigo. Amém? Até mais, Gera. Um beijo para vocês e continuem aí, ó, ligadinhos, porque tem muito mais história vindo por aí de Paulo, tá bom? Tchau, tchau. Uma boa noite.